Eu vos convido para ficarem em pé para a leitura do Santo Evangelho, que está em Lucas, capítulo 13, versículos 31 a 35. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje e amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta-os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Nós vamos em conjunto confessar a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, podem sentar-se. O tema da nossa mensagem é esse que está aqui colocado: Deus nos chama para a sua graça. Em cada um dos textos que nós lemos no dia de hoje, nós não lemos o Salmo, mas em cada um dos textos há uma referência à dureza do coração do homem. No Salmo ele diz: homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás da falsidade? Até quando? Jeremias, ao terminar de transmitir a mensagem que Deus havia mandado ele levar ao povo, o povo ficou tão revoltado que queriam matá-lo. E ele disse: quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem direito e justo. Ele disse: eu falei, agora comigo podem fazer o que vocês acharem melhor. Na leitura da epístola, a vida que os cristãos levavam era uma vida que não mostrava o amor a Deus, mas que mostrava que eram inimigos da cruz de Cristo. Eles até estavam dentro da igreja, eles até viviam na igreja, mas a vida não testemunhava a sua fé. E vem o texto então que nós acabamos de ler, o texto de Lucas. E nesse momento, o profeta dos profetas, Jesus, ele sofre uma ameaça de morte por trazer a palavra de Deus do céu para os homens, que nem Jeremias. Ele diz, ele traz a palavra, ele cura os enfermos. E aí vem alguns fariseus para Jesus e diz: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. É interessante
Não dá para identificar corretamente se esses fariseus acreditavam em Jesus, se eles eram amigos de Jesus, ou se eles estavam querendo fazer com que Jesus parasse a sua obra e fugisse. Então é difícil identificar no contexto ali o que de fato eles queriam. E só para lembrar, fariseus eram um membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus, e fariseu significa separado e separatista, tá? Aquele grupo que se retira, que se afasta, que se esconde, porque eles achavam que eles eram os únicos. Os fariseus, eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés, pelo menos aparentemente, né? E aí seguiam as tradições. O que as tradições dizem para fazermos? Isso eles procuravam de fato fazer. Acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Os fariseus não sedavam com os saduceus, que é um outro grupo, mas quando foi para tratar da questão de Jesus, eles se juntaram. Se juntaram para acabar com a missão que Jesus tinha aqui neste mundo. Isto mostra que talvez alguns fariseus acreditavam, mas é difícil, como nós falamos antes, difícil identificar o que eles de fato estavam querendo. Mas Jesus não deixou-se intimidar por eles e nem por Herodes. Ele disse: "Ide dizer a esta raposa", vocês já foram chamados de raposa alguma vez por alguém? E olha que Jesus estava falando de um homem de poder. "Vão lá e digam a esta raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei." Quando ele fala hoje e amanhã, é como se nós falássemos dia após dia. Mas quando eles citam o terceiro dia, então ele diz, é um período bem curto. Nesse período bem curto, eu vou curar enfermos, expulsar demônios, eu vou fazer a minha obra. Com esta atitude de Jesus, Jesus está dizendo: não temam quando vocês tiverem que levar a mensagem de Deus para uma pessoa. Não temam o poder que ela tem nas mãos e nem o dinheiro que ela possui. Levem, façam, cumpram a sua missão. Jesus, no versículo 34, ele faz uma acusação contra toda aquela cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Jesus não está cogitando a ideia deles fazer isso, mas Jesus está afirmando: vocês matam os profetas que foram enviados para vocês. Vocês apedrejam as pessoas, os mensageiros de Deus. Ele está mostrando que ele conhece tudo, toda a história de Jerusalém, toda a história do homem, tudo o que se passou neste mundo. Mas tem um detalhe interessante. Sabe por que eles matavam os profetas? Por teimosia. Por teimosia e persistência no pecado. Eu não quero abandonar o meu pecado. Eu amo o meu pecado. E eu não quero sair dele. Se for contra Deus, não me importa, mas eu quero permanecer aonde eu estou. Pura teimosia daquele povo. Teimosia que fica claro quando Jesus afirma: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Deus queria
trazer aquele povo para debaixo do seu poder, da sua mão, proteger aquele povo, cuidar daquele povo, salvar aquele povo. Diz o texto: vocês não queriam, vocês resistiam por teimosia de vocês. Esse no ano todos, o que é graça de Deus? Vocês lembram? O que é graça de Deus? Quando nós tratamos de graça, o que eu estou falando? Eu estou falando disso aqui. Graça de Deus. Deus quer o povo debaixo da sua graça. Graça de Deus é o amor que nós não merecemos, mas que Deus nos dá. Porque Ele nos ama. Ele vem ao encontro do seu povo. Ele cuida do seu povo. E sabe por que Ele ama? E por que nós podemos chamar isso de graça? Tem um detalhe muito importante. O que é graça? E a graça tem um nome bem bacana. Jesus. Jesus é o nome da graça de Deus. Quem crê nele está debaixo da graça de Deus. E o que isso significa na nossa vida, na realidade? Não existe bênção maior. Porque quando eu estou debaixo dessa graça, quando eu creio em Cristo, eu tenho o perdão dos meus pecados. Quando Deus diz: quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus lá debaixo e os protege, mas vocês resistem. Vocês resistem, vocês teimam em permanecer no pecado, vocês querem continuar no caminho da morte. Mas eu estou chamando vocês para a minha graça. É claro que Deus nos chama única e exclusivamente na palavra. É na palavra que Deus nos chama. Afinal, não é de graça que nós, em nossos cultos, nós temos um momento para ler, para meditar na palavra, porque é a palavra que vai me dizer. O Espírito Santo vai trabalhar pela palavra. Mas quando nós teimamos, na nossa dureza de coração, em não ouvir o que essa palavra diz, esse chamado de Deus, esse Espírito de Deus que está me chamando pela palavra, quando eu endureço o meu coração, então vai acontecer o que Jesus disse lá no finalzinho do texto de Mateus, que aquela cidade ficaria desolada, abandonada, vazia, destruída. Quando nós resistimos ao chamado de Deus, e agora eu quero que vocês entendam o que eu vou dizer. Deus nos chama pela palavra para crermos em Cristo. Ele mostra Cristo. Mas se eu resisto e continuo teimando, Deus pode usar alguns meios para que eu chegue debaixo dessa graça. E eu tenho algumas dicas para dar. Algumas coisas que eu quero que nós reflitamos um pouquinho. Primeira coisa, uma das coisas que nós podemos dizer
que Deus está nos chamando? Guerra. Quando nós olhamos a guerra do mundo, e hoje eu vou enfatizar um pouquinho a guerra do Oriente Médio, que não chega no fim nunca. Sabe por que não chega no fim? É por causa da teimosia daquele povo. É pela rebeldia do coração deles. Mas Deus está dizendo para o mundo, e Ele está usando aquela guerra para dizer: povo, olhem para mim. Eu quero colocar vocês debaixo da minha graça. Creio em Cristo para que haja paz no coração de vocês, e vocês vão conseguir viver em paz com o semelhante. Pensamos diferente? Sim, eu acho que aqui, cada um de nós, em muitos assuntos, podemos pensar de forma diferente. Mas esse pensar de forma diferente não irá causar uma guerra entre nós, porque nós temos Jesus, que perdoa e que nos dá força para perdoar. Outro meio que Deus pode usar é a enfermidade. É a enfermidade. Deus manda a enfermidade. Eu vejo que em alguns textos do Antigo Testamento Deus diz e manda a enfermidade, o anjo da morte, o anjo desse, daquilo, que passava no meio do acampamento e adoecia o povo. E lembrando rapidamente aquele momento em que Deus mandou Moisés construir, fazer ligeiro uma serpente de bronze e erguer bem alto. Então eram serpentes abrasadoras que Deus enviou para que o povo terminasse com a sua teimosia e olhasse para Deus de novo. Que Ele queria colocar aquele povo debaixo dessa graça. Ele pode até não mandar a enfermidade, mas Ele usa a enfermidade para chamar o povo de Deus ao arrependimento. Dificuldades financeiras. Quantas vezes nós vemos as pessoas desiludidas da vida, trabalhar o dia inteiro, de madrugada, vão dormir tarde e não conseguem sair das contas, e parece que aquilo lá vira uma bola de neve lascada. E às vezes até dizemos: oh Deus, o que está acontecendo? Eu estou sendo desonesto, eu estou isso, estou aquilo. Então Deus pode usar não somente a nossa situação financeira, mas quando um dos nossos irmãos está passando fome, nós temos que pôr a mão do bolso e tirar do dinheiro que nós ganhamos com o nosso salário, do nosso salário. Então Deus está dizendo agora: tu reparta o que você tem. Você queria para ti, mas não, agora é o momento de você dividir. E aí Ele usa a crise do nosso país, a crise do mundo financeira, para chamar o povo debaixo da sua graça. Relacionamentos abalados. Eu não vou nem pedir para vocês levantar a mão quem tem relacionamentos abalados. Muitas vezes nós temos. Os nossos lares passam por muitas tribulações por causa de um relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, namorado e namorada, entre amigos. E parece que quando vem aquele momento, aquele relacionamento que se terminou por várias razões que possam levar a isso, não é o fim da vida ainda. Deus está talvez querendo, através do sofrimento, te atrair para debaixo dessa graça. E aí nós entendemos um pouquinho do que Paulo diz. Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. O amor de Deus em Jesus, isso basta para você. Esse amor cobre a tua vida, Ele te protege, Ele te guarda, Ele te livra
de tantas outras coisas. Por isso que esse amor basta para ti. Queridos irmãos, não vamos matar os profetas que são enviados. Quando você é enviado por Deus, a falar, você é um profeta naquele momento. Quando alguém for chamar para você para uma conversa, para mostrar o pecado que você vive, não mate ele. É uma mensagem que vem de Deus, ele está sendo instrumento de Deus. Agradeça e louve a Deus, porque alguém chegou para ti, apontou o teu pecado e está tendo uma oportunidade de arrependimento e de mudança de vida. Portanto, Deus nos chama para debaixo da sua graça, e para conservar embaixo dessa graça é que nós temos os meios. A Santa Ceia é maravilhosa por isso, porque ela nos fortalece neste amor em Jesus. E assim como Deus quis juntar aquele povo, Deus quer nos reunir e nos levar para debaixo da sua graça lá na eternidade. Que Deus mantenha o nosso coração humilde, arrependido e crendo em Jesus, que é a graça de Deus para a vida eterna. Amém.